Começarmos a análise do livro Técnica e Ciência como Ideologia, a gente tem que tentar responder primeiro sobre a questão do que é o ser. Esse ser individual, que é o eu, ele tem que tentar ser explorado de uma forma crítica, tanto que Habermas ele cita um trecho de Hegel, em que ele fala que o eu é a unidade primariamente pura que se refere a si mesma. E isto não de um modo imediato, mas abstraindo de toda a determinidade e conteúdo e que se recolhe da igualdade limitada consigo mesma. Isso Habermas ele vai citar logo no início do texto, lá na página 13. Para Hegel, que é citado, o conceito do eu, ele vai muito relacionado nas partes fundamentais da sua filosofia de consciência. Que para entender claramente o conceito do eu, em Hegel, é necessário compreender primeiro a sua perspectiva geral sobre a consciência. Hegel propõe uma abordagem dialética para a consciência. Ou seja, ele dá a ideia de que a consciência ela se desenvolve e evolui através das contradições e oposições. Segundo Hegel, a consciência ela começa com autoconsciência imediata. Ou seja, a consciência de si mesma como um simples indivíduo. No entanto, essa autoconsciência imediata ela é limitada e incompleta, porque ela está presa nas suas próprias limitações e não é capaz de reconhecer sua verdadeira natureza. E para superar essas limitações, a consciência deve se desenvolver e se tornar autoconsciente em um sentido mais completo. O eu, aqui, ele é a realização desse processo de desenvolvimento da autoconsciência. O eu em Hegel, ele é o processo pelo qual a consciência se torna consciente de si mesma como uma entidade autônoma e racional. E é o reconhecimento de que o eu é mais do que apenas um indivíduo, mas sim um ser que faz parte de um coletivo, de algo maior, de um todo maior. Esse processo de desenvolvimento do eu envolve a superação de contradições e oposições. A consciência ela vai precisar confrontar as limitações e contradições da autoconsciência imediata e procurar compreender e conciliar essas contradições. É através desse processo de procura e reconciliação que o eu se desenvolve e se torna mais consciente. Hegel ele argumenta que o eu ele é desenvolvido através da interação com o mundo exterior e com outras consciências. A consciência não existe isoladamente, mas sim em relação ao mundo e aos outros. É através dessa relação que o eu é capaz de se desenvolver e se tornar consciente de si mesmo. Porém, assim, o desenvolvimento do eu não é um processo fácil e linear. Tanto que ele vai argumentar que o eu é constantemente confrontado com contradições e oposições, e que através da superação dessas contradições é que o eu se fortalece e se torna mais completo. O conceito do eu em Hegel ele se baseia na ideia de que a consciência é um processo contínuo de desenvolvimento e evolução.
O eu é o resultado desses processos de desenvolvimento, através do qual a consciência se torna consciente de si mesma como uma entidade autônoma e racional. É um processo complexo, mas que envolve a superação da contradição e oposições, além de interações com o mundo exterior e com outras consciências. Para podermos dar início à técnica e o domínio do ser, a gente precisa voltar a milhões de anos atrás, que foi quando os primeiros seres humanos deram os primeiros passos rumo ao desenvolvimento da nossa espécie. A técnica e a tecnologia já faziam parte de suas vidas. Esses indivíduos primitivos, eles aprenderam a dominar a natureza ao seu redor, para criar os primeiros objetos cortantes, que se tornariam fundamentais para a sua sobrevivência e evolução. No início, os seres humanos encontravam-se em desvantagem em relação a outros animais na natureza, porque eles não possuíam garras afiadas ou presas fortes o suficiente para a obtenção do alimento. Porém, a inteligência, esse processo de raciocinar que o ser humano tem, ele fez o homem pré-histórico transcender essas limitações, porque eles passaram a utilizar de pedras afiadas e desenvolveram habilidades técnicas para fabricar as primeiras ferramentas de caça e sobrevivência. Com esses objetos, eles puderam cortar a carne de animais abatidos, ou mesmo o processo de caça se tornou algo mais fácil. Isso é considerado uma conquista tecnológica porque estabeleceu as bases para as futuras inovações e progressos humanos. O uso da técnica e a capacidade de produzir objetos cortantes representavam uma vantagem evolutiva muito significativa, permitindo aos primeiros seres humanos caçar com mais eficácia e segurança, além de melhorar a qualidade da sua alimentação. Conforme os tempos avançaram, esses primeiros seres humanos aperfeiçoaram suas habilidades na confecção desses objetos cortantes. O domínio da natureza aqui encontrado é através da técnica e da tecnologia, porque molda um dos principais fatores que impulsionaram a evolução da humanidade. A habilidade de se produzir esses objetos cortantes permitiu uma maior eficiência na caça e um aumento na disponibilidade de recursos, porque contribui diretamente para o aumento da população humana e a expansão dos nossos territórios. E quando passamos a refletir sobre esses primórdios da nossa espécie, a gente percebe a importância dessas primeiras manifestações tecnológicas, porque elas proporcionaram aos seres humanos estabelecer as bases do desenvolvimento cultural, social e tecnológico que nos conduzem até os dias atuais. Essas técnicas, criadas há milhões de anos pelos nossos ancestrais, elas ainda reverberam em nossos dias atuais, demonstrando que existe essa ligação entre o uso da técnica e da tecnologia com a nossa própria existência e evolução. E o que essa melhoria tecnológica contribuiu e influenciou diretamente no sistema social e cultural desses grupos, porque permitiu a especialização de suas funções e a redistribuição das tarefas dentro dessas comunidades. Podemos entender então que a técnica ela sempre irá surgir da necessidade do homem se tornando produto da sociedade e que se tem um avanço de acordo com os períodos históricos em que uma sociedade se encontra.
Isso fica mais evidente durante o desenvolvimento industrial da sociedade capitalista, porque houve um grande avanço da técnica e da tecnologia de produção. Esse avanço ele foi impulsionado pela busca constante por mais eficiência nos processos produtivos. A racionalidade capitalista é baseada na busca pelo lucro e na exploração dos recursos, que passa a se transformar em uma racionalidade técnica. Nessa nova racionalidade, a ênfase ela é colocada na maximização dos recursos por meio da utilização eficiente dos recursos. A lógica da eficiência é então transpassada pela lógica técnica, que se configura dentro do sistema de produção. A premissa é que, ao serem adotadas práticas mais eficientes, é possível produzir mais, gastando menos recursos e reduzindo desperdícios de materiais. Essa lógica da eficiência não se restringe apenas à esfera de produção, mas passa a influenciar a racionalidade social como um todo. A busca pela eficiência, ela permeia desde a organização do trabalho até a gestão empresarial e as relações sociais. Neste contexto, podemos ver a emergência de conceitos como produção enxuta, que buscavam eliminar desperdícios e reduzir custos ao máximo. A racionalidade técnica também impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias e máquinas mais eficientes capazes de otimizar a produção. Essa lógica da eficiência, ela também vai trazer consigo algumas críticas e problemas, porque por um lado ela pode levar à intensificação do trabalho e à precarização das condições de trabalho, porque uma vez que o aumento da produtividade muitas vezes é obtido por meio da exploração dos trabalhadores. Além disso, a busca pela eficiência pode levar a uma maior desigualdade social, uma vez que nem todos terão esse acesso aos frutos dos avanços tecnológicos, resultando em exclusão e marginalização de certas camadas sociais. Agora que eu dei uma contextualizada sobre a técnica, eu posso adentrar para a técnica em que Habermas se posiciona. Porque a técnica, como é um aspecto fundamental da modernidade e desempenha um papel central na sociedade contemporânea, ela permeia todas as esferas da vida, desde a produção industrial até a comunicação global. No entanto, essa onipresença da técnica também causa uma preocupação sobre seu impacto na esfera pública e na esfera privada, porque ela levanta discussões sobre o potencial totalitário que ela possui. Para o filósofo Habermas, que se dedica a compreender a relação entre a técnica e a esfera pública, é necessário criar uma abordagem crítica e reflexiva que permitam a participação efetiva dos cidadãos no processo de decisões. Habermas vai definir a técnica como um modo de agir orientado para o controle que antes que era algo sobre da dominação da natureza, gera, em meio ao capitalismo, uma dominação social, porque quem possui a técnica possui a dominação. Essa concepção foi desenvolvida em contraposição ao conceito instrumental da técnica, que a considera apenas como um meio neutro para alcançar determinados fins. Para Habermas, a técnica não é apenas um instrumento, mas uma forma de organização social que molda e restringe as possibilidades de ações dos indivíduos. Desculpa. Essa perspectiva crítica é essencial para compreender
por exemplo, as consequências da técnica na esfera pública e para propor soluções que garantam a participação democrática. Uma das principais preocupações de Habermas em relação à técnica e à sua influência na esfera pública é a argumentação que a técnica, ao se tornar dominante na sociedade, pode reduzir a esfera pública a um mero espaço de manipulação e propaganda, em detrimento de deliberação racional e do debate público. A tendência à racionalização técnica pode levar à exclusão de certos indivíduos e grupos, limitando sua participação efetiva no processo de decisões de uma sociedade. Essa exclusão é particularmente problemática em uma sociedade democrática, pois compromete os princípios de igualdade e liberdade. Para superar esses desafios, Habermas vai propor uma abordagem comunicativa que ele vai privilegiar o diálogo e a argumentação racional. Ele argumenta que a esfera pública ideal deve ser um espaço aberto no qual os cidadãos possam se envolver em um discurso livre e igualitário, baseado em normas de argumentação e respeito mútuo. A técnica, nesse contexto, ela não deve ser vista apenas como uma ferramenta neutra, mas como um elemento que molda o ambiente comunicativo. Portanto, é necessário que os cidadãos estejam cientes das implicações da técnica e sejam capazes de analisar criticamente seu papel na esfera pública. Além disso, Habermas ele vai argumentar que a esfera pública não deve ser apenas um local de deliberação, mas também um espaço de formação da opinião pública. Para isso, é necessário garantir a pluralidade de vozes e a diversidade de perspectivas. A tecnologia ela pode desempenhar um papel importante nesse sentido, facilitando a comunicação e a interação entre diferentes grupos e indivíduos. No entanto, é fundamental que essa tecnologia seja desenvolvida e utilizada de forma democrática, permitindo a participação de todos e evitando a concentração de poder nas mãos de poucos. A técnica para Habermas é uma questão de extrema relevância para compreender as dinâmicas da sociedade contemporânea. É necessário adotar uma abordagem crítica e reflexiva que promova a participação efetiva dos cidadãos na esfera pública. Isso requer um diálogo livre, igualitário e baseado em argumentos racionais, no qual a técnica seja utilizada como uma ferramenta para facilitar a comunicação e a interação entre diferentes indivíduos e grupos. Somente dessa forma é possível garantir uma esfera pública plural e democrática. Quando se fala sobre o conceito de democracia para Habermas, ele vai criar um conceito central na teoria política de democracia deliberativa. O que seria uma democracia deliberativa? Uma democracia deliberativa é uma abordagem que propõe uma forma ideal de governo que busca incluir todos os cidadãos e promover a participação ativa na tomada de decisões políticas importantes. Segundo Habermas, a democracia deliberativa ela vai se basear no princípio de que as decisões políticas só são legítimas se forem fruto de um processo de debate público, racional e informado. Isso significa que todas as pessoas afetadas por uma determinada decisão devem ter a oportunidade de participar e expor seus argumentos de modo a legitimar as políticas públicas adotadas. Na democracia deliberativa, o diálogo é a principal ferramenta para a tomada de decisões políticas. Esse diálogo deve ser orientado pela busca da verdade,
pela racionalidade e pela inclusão de todos os pontos de vista relevantes. O objetivo é construir um consenso racional que seja aceitável para todos os cidadãos em relações às questões políticas em debates. A participação dos cidadãos é fundamental para a democracia deliberativa, porque além do direito de voto, os cidadãos devem ser encorajados a participar ativamente do processo político por meio de assembleias populares, consultas públicas, fóruns de debate, entre outras formas de participação popular. Essa participação ela amplia a possibilidade dos cidadãos influenciarem decisões importantes políticas e fortalece a noção de que o poder em uma democracia deriva do povo. A democracia deliberativa, ela também busca superar as desigualdades e injustiças presentes nas sociedades contemporâneas. Isso se dá ao colocar em prática mecanismos de inclusão e equalização, como a garantia de acesso à informação, a igualdade de oportunidades para a participação política e o respeito à diversidade de interesses e valores. No entanto, é importante ressaltar que a democracia deliberativa proposta por Habermas não é uma utopia atingível em sua plenitude. Ela é um horizonte de referência que orienta a luta pela ampliação da participação democrática e pela garantia de processos decisórios que sejam mais inclusivos, justos e legítimos. A democracia deliberativa é uma teoria política que coloca a participação pública e o diálogo como elementos centrais para a tomada de decisões políticas. Habermas propõe que a política democrática seja construída com base na racionalidade, no respeito à diversidade e na inclusão de todos os cidadãos. Embora seja um ideal difícil de ser alcançado em sua totalidade, a democracia deliberativa nos inspira a caminhar rumo a uma sociedade mais justa, participativa e igualitária.